herdeiras, herdeiros, como vocês estão, meus amores? Eu espero que vocês estejam bem. Bora lá para mais um autoral. Então é o seguinte, essa tiragem aqui, pelo menos por enquanto, vocês não irão ver em local nenhum. Por quê? Porque é autoral. Eu que construí a base, né? Como é que se diz? A proposta, tá? Dessa tiragem. E ela se chama, tá? Roda das Almas. Essa é uma tiragem que ela é kármica, tá? Ela é feita para explorar laços kármicos, tá? Então vai mostrar laços espirituais, para você que talvez entenda que viva repetições de vidas passadas, quais são os aprendizados que precisam ser integrados, tá? E ela é uma tiragem que ela é ideal, tá? Para vínculos inexplicáveis e para padrões, crenças, tendências que atravessam gerações, sabe? Pra gente entender isso melhor. Então, o que vai mostrar? Vai mostrar o padrão kármico ativo, de onde ele vem, como que ele afeta na sua vida hoje, o aprendizado que a alma precisa ter, como liberar esse ciclo e o que se abre depois da libertação, tá? Por muitas vezes, o que você repete não é só seu, mas a possibilidade, a escolha de libertação é sim, só sua, tá certo? E essa tiragem, esse método, tá? Ele pode ser usado para várias situações, para questões familiares, para relacionamentos afetivos, para questões profissionais e financeiras, para questões de saúde, sim, sabe? Para questões emocionais, para caminhos espirituais, sabe? Então, ela é bem abrangente, tá? Frente a quais são as possibilidades. Por exemplo, muita gente ficou revoltada, né? Com o Entre Laços, né? Que saiu situações negativas, tá? E não sou eu que vou enganar vocês, entende? Então, se vocês não estão conformados com aquilo que vocês estão vivendo, né? Olhem as escolhas de vocês. Prestem atenção nisso, né? Infelizmente, eu tenho visto, não é só de hoje, uma situação onde se permite muita toxicidade, sabe? E isso vem de tendências de carência, vem de tendências de comportamento, vem de tendências sustentadas pelas suas crenças, pelos padrões que por muitas vezes você nem reconhece que tem, mas estão aí, estão fazendo com que você viva esses ciclos tóxicos, né? Então, assim, verdadeiramente, né, a culpa, vamos colocar dessa forma, né, não é minha, não é do tarô. A energia coletiva está densa para isso, né? E ontem eu até estava conversando com uma cliente, né? Que a gente precisa entender que a vida ela é feita de ciclos, sabe? E que por muitas vezes os ciclos evoluem e se transformam para positivo ou para negativo. Não é o caso de a gente julgar, por assim dizer. Mas a forma de se relacionar mudou muito nos últimos anos, né? Isso é um ciclo de aprendizagem, por exemplo. E ninguém vê isso. Bom, vamos lá? Senão eu vou ficar aqui divagando até amanhã. Vocês estão me perguntando, Thaís, quando que sai o curso? Logo. Eu tive que dar uma pausa, né? Porque eu vou gravar muito conteúdo. E eu tô com uma obra aqui do lado, sabe? E é assim, gente, durante o dia eu produzo, né? Quem fez consulta particular comigo nos últimos tempos
escutou homem falando, pedreiro falando, escutou bateção, escutou, sei lá, ferramenta, corte, enfim, né? Mas pro curso não dá pra ser assim, né? Então eu tive que dar uma pausa, né? Até acalmar aqui, principalmente no que se refere à parte de estrutura, né? Que eles estão levantando a estrutura. Quando for pro acabamento, dá pra eu ter um pouco mais de silêncio, né? Pra poder gravar, tá bom? Então vamos lá. Roda das almas. Conectem-se a uma das opções. Eu coloquei a drusa de ametista, tá? E coloquei a Ramsa para que vocês se conectem. Conectem umas das opções e bora lá entender, né? É uma tiragem generalizada, tá? Você pode estar querendo saber de um relacionamento, mas pode aparecer questões maiores aqui ligados à profissão e carreira ou financeiro. Pode ser também que venha questões mais pautadas para a parte familiar e espiritual, tá? Não sei. Como é uma tiragem generalizada, o assertivo é você pegar pontualmente a questão que você quer saber, tá? Trazer para mim e eu faço a roda das almas para você. Então, se é um laço de relacionamento, é um laço familiar, tá? O assertivo é você fazer, porque aqui eu não sei o que vai sair, né? Enfim. Pode ser que seja, que te ajude, né? Mas pode ser que também não saia nada pra você. E tiragem generalizada, dentro desse contexto, é esperado, tá bom? Bora lá, então? Pra você que se conectou à primeira opção, Roda das Almas. Eu vou abrir 2 baralhos, tá? 2 baralhos assim, né? Um baralho, mais separado. Uma parte só de arcano maior e outra parte só de arcano menor. Então, vamos lá. Roda das almas. Eu peço licença ao seu anjo de guarda, ao seu eu superior, aos seus guias, mentores e mensageiros para adentrar na sua energia, buscar entender. Sou grata pela sua confiança. Espero de verdade conseguir te mentorar, te trazer caminho, direcionamento dentro do contexto. Roda das almas. Ok, primeiro baralho está aqui. Eu vou deixar ele mais baixo aqui, tá? Porque eu vou usar, como eu disse, 2 partes dele, tá? Mas eu vou embaralhar, abrir em leque, tá? E vou tirar na frente de vocês, tá bom? Roda das almas. Bom, independente do que você tenha, tá, conectado aqui ou tentado conectar, né? Vamos ver qual é a energia da maioria. Qual é o seu padrão kármico ativo? De onde ele vem? Como que tá afetando a sua vida hoje? É, meu amor. Meu cucuquinho. Qual é o aprendizado da sua alma frente à situação que você está enfrentando hoje? Como liberar esse ciclo? E o que se abre depois dessa libertação? Vocês sabem que, às vezes, é o que eu falo. Eu também tava conversando com uma outra amiga ontem, que ela tá aprendendo baralho cigano e tudo. E a gente tava conversando sobre a situação que ela viveu, né, recentemente com um ex, né?
E esse cara, eles poderiam ter um caminho bonito, sabe? De vivência, né? Tem muita coisa a aprender junto e tudo mais. Mas o quanto essa pessoa, ela era travada. Ela é travada, né? E ela diz assim pra mim: Thaís, eu me nego completamente a esperar mais uma vida, a retornar numa próxima vida, se ele não evoluir, né? Aí eu virei pra ela e falei assim: meu, é muito complicado, sabe, a gente afirmar isso nessa vida aqui, porque a nossa consciência de 3D encarnado é uma. Quando o véu cai, literalmente, né, você desencarna, é uma bagagem tão imensa de, inclusive, situações anteriores, que você tem um entendimento tão grande, que aquilo que você fala nessa vida, categoricamente, que você não vai fazer ou postergar para uma próxima, você tem um entendimento completamente diferente, porque sim, às vezes precisa. E a consciência de quem tá sem o véu é completamente diferente do que a gente tem na 3D, sabe? E onde eu quero chegar com isso? Por muitas vezes você se sente injustiçada, injustiçado, sabe? Com tudo que tá acontecendo, né? Eu já vi muitas pessoas falarem pra mim: nossa, mas... se colocando realmente em papel de vítima, né? Nossa, mas eu não sei o porquê que eu tô passando por isso, não consigo entender por que eu tô passando por isso, eu não consigo... por que eu tenho merecimento pra passar por isso? Novamente, a sua consciência de 3D, ela é ridícula, vamos colocar dessa forma, frente ao todo. E por mais que você não entenda, por muitas vezes, realmente, justo que você tá vivendo com essa pessoa, seja bom ou ruim, justo que você tá vivendo nessa situação, seja bom ou ruim, vem de uma forma para que você evolua. Então não tem nada de errado, sabe? Por mais que se tenha consciência de que é pesado, é ruim, talvez você não tivesse merecimento para viver tal coisa, tal questão. Mas a verdade é que tá tudo certo. Por mais que você não enxergue. Dentro do contexto, tá tudo certo. Então, se está se desenvolvendo dessa forma, tá? É porque você precisa aprender algo. É porque existia ali algo que a gente pode chamar comumente como uma dívida, né? Que você acordou, ninguém te impôs, tá? Ninguém te obrigou a sanar, a equilibrar essa balança. Você pode não se recordar, mas você aceitou, o que significa que você se prende. O que significa que existe um laço, sim, tá? E que ele não é aleatório. E que você, concordando com ele ou não, o que você pode fazer é entender, para, como diz essa penúltima aqui, pergunta, liberar esse ciclo e você encontrar a libertação disso. Por quê? Porque, novamente, o que você repete pode não ser realmente só seu, mas a escolha da libertação é. Mas se você fica no vitimismo, né? Ai, ó céus, ó vida, o que eu faço? Aí você não vai achar mesmo. Ok? Padrão kármico ativo, qual é? Sol e o 9 de espadas. Vou falar uma coisa pra você? Tendo em vista, tá? Tendo em vista das cartas de corte, ok? E eu perguntar o padrão ativo e vir o sol e o 9 de espadas, eu digo com clareza pra você, tá? Que, novamente, não tem nada fora do lugar, tá certo? Mas talvez, por exemplo, você seja uma pessoa que, independente, tá, da situação que você colocou aqui, você precise trabalhar a sua autoconfiança, você precisa trabalhar o seu amor próprio, você precisa trabalhar o seu valor.
Porque me parece que você se coloca em situações onde você realmente se deixa consumir. Porque o 9 de espadas é muito isso, sabe? Um padrão de você se autoconsumir e permitir que aquela situação te drene. Drene mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Uma outra coisa também, vindo com o sol, tá? É para que você, por exemplo, entenda aquelas máximas, sabe? É de fato amor ou é ego? Isso aqui é um projeto de vida ou eu estou dando murro em ponta de faca porque eu não aceito perder? Então você tá num padrão ativo kármico, seja ele qual for, que você precisa entender. Você precisa sair das armadilhas da mente e ter clareza através do coração. Você precisa ter empoderamento, você precisa ter um padrão de posicionamento, de clareza. Uma outra coisa também, por exemplo, que você é uma pessoa que espera ansiosamente por algo. Que esse algo literalmente ele chegue até você. Independente de como você estiver. Sinto lhe informar. A prosperidade não chega para quem vibra na escassez. O amor de verdade, ele não chega para quem vibra na carência. Você não vai ter um laço genuíno e saudável se você é uma dependente ou um dependente emocional. Eu ainda não vi de onde vem isso, mas é o padrão ativo. Então, caia em si e se pergunte: se a forma como você se coloca por muitas vezes num lugar onde você entende que você é atacado ou atacada, genuinamente não é para de fato você despertar para algo. Ter clareza de algo. Novamente, eu não sei o que você está vivendo. Aqui eu vou generalizar porque eu não tenho condições de falar que isso aqui é só amor, que isso aqui é só financeiro, que isso aqui é só profissional, que isso aqui é só familiar, que isso aqui é só espiritual. Não tenho. Ok? E de onde vem? Tá? Dentro do contexto. De onde vem isso? Carta do carro e o 2 de copas. Como assim, Thaís? Como que a gente pode colocar isso numa tendência de onde vem? Basicamente, tá? Esse padrão, ele é conduzido através da palavra amor. E o que isso pode significar, tá? Você persegue o amor e você não percebe que você é uma dependente emocional, um dependente emocional. Você tem um padrão de escassez financeiro, tá? E não consegue dar, de fato, continuidade ou permissão para você ter prosperidade na sua vida profissional, porque você viu papai e mamãe sofrer, então você, pelo laço do amor a eles, pela lealdade do amor a eles, ainda que você não perceba, você carrega esse padrão de escassez, você carrega esse padrão de luta, batalha e fuga, você carrega esse padrão de dificuldade. Ou seja, tá? Dentro do contexto, da onde vem o que você tá vivendo? Basicamente, a gente pode dizer que você sustenta isso pela necessidade, ok? Ou pelos laços de amor. Na verdade, é muito mais por pertencimento, é muito mais por uma busca, né? Que por muitas vezes você nem se auto-encontrou, como eu disse aqui, né? Mas você espera que alguém te traga felicidade, sem que você não tenha o mínimo do empoderamento, o mínimo de você conseguir se autonutrir, mas espera que o outro te entregue absolutamente tudo. E por aí você vai se perder com a necessidade de amor do outro, você vai se perder
em carregar dores que não são suas em nome do amor. Aí é contigo. É da onde vem. Tá certo? Como é que esse padrão afeta a sua vida hoje? Imperador e o 8 de ouros. Você precisa aprender a conquistar as coisas por você. Porque o imperador, gente, ele é muito isso, sabe? Ele constrói o próprio império. Percebe? Ele não espera que ninguém vá lá e faça as coisas por ele. Entende? O imperador, ele é um tanto quanto mimizento, ele é, tá? Mas mais do que isso, vamos colocar, né? Entendendo como que isso pode afetar na sua questão, levando para um lado de como você pode evoluir frente a isso. Você precisa se posicionar e aprender a galgar as coisas muito mais por você. Sem precisar talvez, da aprovação alheia, do externo, sabe? Sem precisar de as pessoas pegarem na sua mão e falar assim, vem por aqui, ó. Faça dessa forma. Seria maravilhoso se a vida fosse só isso, né? Você ser o tempo todo mentorado. O que não é ruim, mas quem toma as decisões por você? Então, a forma com a qual você está hoje, frente ao padrão ativo kármico e de onde ele vem, faz com que você meio que perca o controle da própria vida, o comando da própria vida. Deixe que os outros te conduzam. Deixa que os outros digam o que é importante para você, sem que você valide isso. Você está validando a aprovação alheia e não a sua própria. Então é complicado. É como se você meio que perdesse o rumo, sabe? Você se perde, você não sabe quem você é de fato. E para você construir o seu império, você tem que saber qual é a sua limitação de território, quais são os seus limites, o que você está apta ou apto a fazer para chegar no consenso. Ok, você pode estabelecer parcerias para trabalhar junto de você, delegar junto de você, pode. Mas deixar que te comandem, deixar que te direcionem, e depois você querer chamar esse império de seu, não vai acontecer. Ok? Qual é o aprendizado da sua alma? A força e a rainha de paus. É engraçado que a força, ela é um arcano de alta inibição, né? Alta inibição. É aquela velha... Eu gosto muito da personificação, por assim dizer, né? Da carta da força, do Shadow Escapes. Porque assim, ó, a mulher, ela tá segurando uma fera, tá? E eu gosto também da simbologia, né? Que cerca essa fera e essa mulher. Porque aqui, ó, tem garças, e garças, ela representa, né, o novo, o alçar voo, sabe? A possibilidade de você ter abundância, né? É mais ou menos como se fosse a carta da cegonha, né, da fertilidade no baralho cigano. Vem também aqui uma tendência de vir dessa esfera aqui, ó, que a fera tá em cima, com a pata em cima, segurando. Ela segura a fera e a fera segura essa esfera. E essa esfera aqui, ela vem numa tonalidade de vermelho, alaranjado, amarelo, tá? Que claramente a gente pode ligar aos chakras de impulso, que é o chakra básico, o chakra sexual esplênico e também o plexo solar, né? O básico fala de você ter
força, garra, determinação, né? Pra você atingir os seus objetivos. O esplênico sexual fala de você viver a vida com prazer, né? De todas as formas. Não é apenas, ele não tá apenas ligado ao prazer sexual. Não, é o prazer. É o ser feliz, sabe? É de sentir prazer em viver. O plexo solar tá muito ligado a uma questão de autoconfiança, de empoderamento. Mas também de você entender, né? E saber separar o joio do trigo, do que é ego, sabe? E do que é empoderamento, o que é poder pessoal. E a fera, ela segura essa esfera, sabe? Então, qual é o aprendizado da sua alma frente a tudo que a gente viu aqui? Liberar o seu poder de ação é rainha de paus. Você entendeu o seu valor, você entendeu o seu merecimento, você se auto-reconhecer. Não esperar que o outro traga pra você esse auto-reconhecimento, essa auto-aceitação, esse auto-amor próprio. Basicamente, é como se você esperasse que alguém te amasse, que alguém te validasse, para que você pudesse se dizer feliz. Não vai acontecer. O aprendizado da sua alma não é essa. Não é esse. Você precisa se realizar acima de tudo. Pelo seu poder, não pelo poder dos outros. É basicamente do que você querer, sei lá, pedir contribuição, pra não falar esmola, com o chapéu dos outros. O aprendizado da sua alma é você se empoderar. É você ter o seu poder pessoal. É você, no ciclo do infinito, se posicionar, liberar sua força, liberar o seu poder. Então as pessoas provavelmente vão te cutucar pra você se liberar. Não tem nada de errado nisso, sabe? Alguns aqui, tá? Também precisam se... O aprendizado da alma pode ser o inverso, pode ser o autocontrole. Não sei a história de vocês, né? Não sei a história de vocês. Você quer algo insanamente a qualquer custo e você passa por cima de qualquer um. Talvez você fez isso em vidas passadas e essa vida você precisa ser mais comedido. Como eu disse, não sei, tá? É uma tiragem generalizada. Só que aqui ou você precisa liberar a sua força ou você realmente precisa ter disciplina. Aí é contigo. Tá certo? Como liberar esse ciclo? O mago, você tem o poder. Cavaleiro de Copas, conduza isso. Você precisa se entender pronta ou pronto, tá? Pra liberar o ciclo que é nocivo, seja ele o que for, como for, tá? Você tem todas as ferramentas. Só você, novamente, não é o João, não é o Pedro, não é a vovó, não é a titia, não é o papai, não é a mamãe que vai fazer isso por você. É você. Quem precisa conduzir isso com amorosidade e gentileza, que o Cavaleiro de Copas entra aqui, é você. Esperar que esse movimento se faça sozinho, ou que outra pessoa faça por você, não vai acontecer. Quem tem o poder de liberar essa toxicidade, quem tem o poder de liberar esse ciclo, tá? Essas repetições, esses padrões, esses comportamentos, ok? Aquilo que te incomoda hoje é você. Só você. Deixando muito claro. Você pode ter auxílio de outras pessoas? Auxílio, mentoria, direcionamento? Pode. Mas esperar que façam por você, sem que você trabalhe isso, sem que você, literalmente, tá? Encaminhe isso. Não. Esperar que o outro faça por você não vai acontecer. Seja lá o que você tenha conectado aqui. E o que se abre depois da libertação? Sacerdotisa, você vira senhora, senhor de si, né? E o 6 de paus, a vitória. Eu tirei na frente de vocês. Assim como eu tirei o entre laços na frente de vocês. Eu não tenho culpa. Ah, porque só sai na tiragem negativa. Cara,
Não é a minha energia aqui não, velho. Eu não me conectei em nada aqui não. É a energia de vocês. A sacerdotisa fala de você ativar uma sabedoria nata e inata. É algo que já nasce com você e que já vem de, ó, ativar sua intuição, ativar sua sabedoria ancestral de forma positiva, ativar sua espiritualidade, crescer. Sacerdotisa. Ela é senhora do segredo. Ela que detém os pergaminhos. Ela tem condições de direcionar de forma sábia para o objetivo. E mais do que isso, é o 6 de paus. É a vitória. A batalha é árdua? É árdua. É fácil? Não. Para você vencer a guerra, você tem que ir vencendo batalha por batalha. Para no final. E seja lá quando for o final, sabe? Porque vocês contêm uma necessidade absurda de controlar o tempo. Então vocês querem se relacionar no tempo que vocês acham que tem que se relacionar, vocês querem ter sucesso no tempo que vocês entendem que tem sucesso. E assim, o pior de tudo é, sem simplesmente trabalhar isso em vocês. Cara, trago verdades difíceis de engolir. A malha espiritual, vibracional e energética do planeta tá transicionando. Você goste disso ou não. Você tá encarnado ou encarnada num momento de transição planetária. Não é só apenas a sua transição. Não é só apenas o que se correlaciona a você. Você está inserida ou inserido no contexto. Você quer ficar parado? E quer reclamar? Como é que faz? Eu trago aqui pra vocês consciência, clareza. Não adianta você se sentir o cocô do cavalo do bandido, a vítima, aquele que sofre, aquela que sofre. Não, cara. Você tem que se posicionar. Porque lembra que eu disse aqui, ó? A sua consciência hoje de 3D pode ser isso aqui, ó. A cabeça de um alfinete, tá? Cabeça de um alfinete, pode ser isso aqui. Mas, amorzinho, você não tá aqui forçada. Você não tá aqui forçado. As situações onde você nasceu, como você nasceu, com papai, com mamãe, com coelhinho, com filhote de leão, foi escolhido por você, a dedo, para que você possa evoluir. Só que você não vai fazer isso no automático. Você não vai fazer isso sem consciência. Por que inferno? Você poderia, ou pode até ter acontecido, mas enfim, né? Vamos colocar aqui num metafórico. Você poderia ter, literalmente, encarnado 200 anos antes, ou 200 anos depois. Por que você tá aqui agora? Qual é o propósito? É chorar? É se vitimizar? É se lamentar? Não é, amor. Por mais difícil que esteja a situação hoje para a sua consciência de 3D, saiba, tem um porquê. E enquanto você não encarar essa verdade, isso de frente, com coragem, como a rainha de paus aqui, ó, com coragem, com determinação, como imperador, mas o imperador da sua vida, enquanto você não conduzir isso por amor a você, enquanto você não entender que você pode, só você pode, ter a clareza que é necessária para você liberar tudo isso aqui, não vai acontecer. Ai, Thaís, é difícil. Para alguns é imensamente difícil aprender a dirigir. Para outros é imensamente difícil falar no público. Mas a pessoa precisa dirigir. E ela vai aprender. Ela precisa encarar o medo. E ela vai encarar o medo. Não tem ninguém que fale por ela. Só ela sabe falar sobre aquele assunto. Adivinha? Ela vai ter que vencer esse medo. Aí é com vocês. Tá certo? É o que eu disse. Eu não sei, não faço a menor ideia do que vocês estão passando hoje. Mas saiba, a maior mensagem aqui é: não existe nada, absolutamente nada aleatório. Existe um porquê. O que está acontecendo aqui é que você está se debatendo.
numa prisão que você se autoimpôs. E é aquela velha história, enquanto você veio aqui pra evoluir, você tá literalmente, se prendendo. Você não tá se permitindo evoluir. Ok? É isso. Essa tiragem, Roda das Almas, está disponível, tá? Ela tá num valor promocional, ok? Se você contratar ela nesse valor, nesse momento de lançamento que eu tô fazendo dos métodos, você vai pagar R$150, tá? Na sua energia. Depois o preço, o valor tende a mudar, tá bom? Não é pra menos. É pra mais. Então, é uma oportunidade muito boa de você fazer na sua energia, tá bom? Vamos lá, então? Vamos virar a chave pra quem se conectou. A Ramsa. Roda das Almas. Ok, Roda das Almas. Pra quem se conectou, a segunda opção. Então, bora lá. Eu peço licença ao seu anjo de guarda, ao seu eu superior, aos seus guias, mentores e mensageiros, para adentrar na sua energia. Gratidão pela sua confiança. Bora entender Roda das Almas. Lembrando que é uma tiragem generalizada, eu não sei o que você vai colocar aqui, tá? Tente. Eu vou generalizar, porque não dá pra mim abordar. Ah, isso aqui, pro financeiro é isso, pro relacionamento... Era o tempo que eu fazia isso. Não faço mais. Era o tempo. Ah, pro financeiro é isso. Ninguém nunca me deu valor a isso. Então, agora é cada um por si. Eu vou generalizar. Se você quiser especificamente na sua situação, você contrata, me conta o que tá acontecendo, tá? E aí eu vou direcionar exclusivamente pra você. Roda das Almas. Olha lá, começou. Eles estão chegando pra trabalhar. São 7h30 agora da manhã. Lembrando que essa tiragem, ela está em promoção de lançamento. Então, ela não está no valor que eu vou colocar ela depois. Hoje, para sua energia, você paga R$150. Pra mim fazer tudo que eu vou fazer aqui só pra você, tá certo? São 6 perguntas. 6 perguntas. E se eu não entender, eu tiro mais. Tipo, sabe? Bora lá, Roda das Almas. Pra quem se conectou à segunda opção. Vamos lá, na frente de vocês, hein? Que não tem enrolação não, tá? Na frente de vocês. Qual é o padrão kármico ativo? Deixa eu tirar isso. Ok. De onde ele vem? Ok. Como que tá afetando a sua vida hoje? Ok. Trazer um pouquinho mais pra baixo. Qual é o aprendizado da sua alma? Ok. Como que a gente pode liberar esse ciclo? Nesse caso, você. Ok. E o que se abre depois dessa tal libertação? Ok. Obrigada. As de copas. A carta do diabo. Ai, meu Deus do céu. Tá dando pra ver tudo, tá dando pra ver tudo. A pergunta das cartas de corte é: amor. Amor. Que prisão é essa que você se estabeleceu? Por que você deixa, literalmente, que a energia do coletivo, de, sei lá, de outras pessoas, te deixem aqui, ó. Diminuído. Você veio pra liberar padrões tóxicos, tá? E pra transbordar por você mesmo.
Você pode ter padrões tóxicos de abuso. Então, por exemplo, conviver com pessoas em todos os aspectos, tá? Não precisa ser só no amoroso, não precisa ser só no profissional, não precisa ser só no familiar, tá? Não precisa ser só em ambientes espirituais. Você tem condições, você provavelmente convive com pessoas abusivas, sabe? Convive com pessoas abusivas. Cada qual abusiva do seu jeito, tá? Mas você deve ter uma recorrência aí de abuso. Uma recorrência de vício. Você pode ter vícios que você não consegue se libertar. Isso pode ser, tá? Vício de padrão, vício de comportamento. É aquela pessoa que fala assim, ai, Thaís, eu não consigo fazer isso. Você não consegue ou você não quer? Porque não conseguir é complicado. Você dizer pra mim, tá? Que você não consegue. Quando tudo me fala que sim, você pode. Talvez você não queira. Mesmo que inconscientemente você não queira. Mas não poder, aí eu não concordo. Não poder é muito forte, tá? Não poder é muito forte. Porque poder você pode. Basta que você realmente, de fato, queira. Mas mudar comportamento nocivo é desafiante. Quebrar laços nocivos de dependência é desafiante, sabe? Enfim, qual é o padrão kármico ativo no momento? Os amantes e cavaleiro de copas. Olha, aqui tá muito na cara, tá? Pode não ser a sua situação, tá? Mas aqui tá muito na cara. Primeiro que os amantes fala de amor, tá? Amor que é dividido. Então, vamos colocar num contexto generalizado, por exemplo. Por que você quer ter um amor inteiro se você é meio ou meia? Se você não se entende uma pessoa inteira. Por que sei lá, você quer que as pessoas te reconheçam no seu profissional, no seu financeiro, sei lá, de alguma forma, no seu quesito espiritual, se você não posiciona-se de forma assertiva por você? Aqui você vive tudo pela metade. Tudo pela metade. E mais do que isso, você provavelmente vive situações de não comprometimento. Então você tem muita dificuldade para se comprometer com o seu profissional, ou você se doa imensamente, entrega tudo o que você é e a pessoa não te reconhece. Isso é porque você está se posicionando para ter algo de validação externa. Independente de qualquer coisa, tá? O seu ciclo ativo kármico, ele vem pra fazer com que você se posicione e ative o seu auto-amor, principalmente. O seu empoderamento, o seu posicionamento, a sua autoproteção, tá? Você se entender como um ser que, no mínimo, merece respeito e comprometimento. Ó, falei, vai começar. Ok? De onde esse padrão vem? A estrela. Isso aqui bem de longe. E o rei de espadas. Esse padrão vem, tá? Basicamente, entendo eu, esse padrão vem de ancestralidade, sim, tá? Vem de vidas passadas, sim. Vem da sua pátria espiritual, ok? Onde, como eu disse para a opção anterior, você estabeleceu que você encarnaria no lugar que você encarnou, com os pais que você encarnou. Por quê? Porque é algo que você tem que trabalhar, ok? O brilho da estrela viaja por centenas de milhares, de zilhares de quilômetros para você ver um pontinho dela brilhando
na Terra. Ninguém ofusca o brilho da estrela. E, tá? Como que tá afetando a sua vida? De onde vem, né? Vem da necessidade de você curar o seu masculino. A imensa maioria de vocês é isso. Curar relações com homens, curar o seu masculino, estruturar relações com homens, não permitir que homens ofusquem o seu brilho. É o que eu disse, aqui tem padrão abusivo para um, tá? E é claro, né, a gente sabe que o patriarcado, né, machismo, é muito enraizado, infelizmente, na nossa sociedade, né? Vem de tanto tempo. Mas você veio pra curar e se libertar disso. Curar o seu masculino, curar a sua relação com o masculino, tá? Mas é engraçado que é uma coisa que, ao mesmo tempo que é expansiva, é pontual. Você não pode apagar o seu brilho por conta de macho. Ou você, homem, tá? Precisa ser extremamente assertivo e não apagar o seu brilho frente a relacionamentos abusivos. Seja você porque teve um relacionamento abusivo com o seu pai, ou porque você teve um relacionamento abusivo com homens ou mulheres, enfim, tá? Não é sobre gênero. O homem não pode apagar o brilho, tá? E se permitir curar para que seja verdadeiro com ele mesmo. E tratando-se de gênero feminino, você mulher, você não pode baixar a cabeça para relacionamento abusivo com homem. Você veio curar o seu masculino, porque o masculino, ele tem sim, tá? A parte do empoderamento, ele tem sim a parte do posicionamento, do poder pessoal, tá? Você não é coitadinha, você não baixa a cabeça. E isso vai realmente, você reestruturar a forma com a qual você se relaciona com homens, principalmente se você tem essa condição e essa tendência de relacionamento tóxico, tá? E você reestruturar e curar o seu masculino, tá certo? Basicamente é isso. O que afeta na sua vida hoje? Imperador e 10 de paus. É muito difícil você se posicionar. E é engraçado, gente. É aquela velha história. É difícil ser você mesma. É difícil ser você mesmo, né? Porque eu vejo uma autocobrança absurda. Seja lá no que for aqui, tá? E mais do que isso, é muito difícil, por exemplo, pra você, seja você menina, menino, tá? O que quer que seja, em relação a gênero ou não, né? Da forma com a qual você se reconhece, é muito difícil pra você construir algo seu sem que não haja a colaboração, que sai interferência de outro. Como assim, Thaís? Você espera que o outro esteja com você para que você seja feliz. Por que você diz isso, Thaís? Porque o imperador aqui, ele tem um papel. E o 10 de paus aqui é uma exaustão, é um cansaço. Você não quer viver isso sozinho. Só que, todavia, no entanto, anyway, tá? Você tem que entender que a sua construção de poder, a sua reestruturação, o seu posicionamento não pode nunca estar atrelado a outra pessoa. Esse é um padrão tóxico que você tem. Então, você espera que o outro comande a sua vida? De verdade? Realmente? E é engraçado que a primeira opção saiu o mesmo arcano maior. Aqui, onde tá afetando a vida. Então, assim, as pessoas... é a segunda vez que eu tiro, eu embaralho, eu corto, eu abro em leque e saiu na mesma posição. Vocês estão ou não estão vivendo um padrão coletivo de falta de empoderamento, de posicionamento? De falta de condução, de comandar a própria vida?
Não é controlar, comandar a própria vida. Como vocês esperam que as coisas, sei lá, do nada, magicamente aconteçam. Não vai acontecer. Ainda mais você que precisa curar o seu masculino. Olha, cavaleiro, rei, imperador. Você precisa curar, literalmente ressignificar, reestruturar a visão que você tem de você mesmo, seja você no gênero masculino, ou você com relação ao gênero masculino e relacionamento ao gênero masculino. Entende? A forma com que você vê o relacionamento com homens, cara, de duas uma, é extremamente abusivo ou tóxico, ou você, tá? Me perdoa. Não tô querendo te ofender, não. Ou você é extremamente abusiva, tóxica, abusivo, tóxico, porque você quer que eles entreguem tudo pra você. E não vai acontecer. O posicionamento parte de você, não é do outro. Então a sua vida hoje se torna exaustiva. Porque de verdade, de veras, você não consegue se relacionar de forma saudável com você, porque você, independente do gênero, metsa, tu é masculina, tu é masculino, tá? Olha lá, começou. Ou com homens, pai, avô, tio, irmão, marido, namorado, whatever. Você não consegue. Ok? O aprendizado da sua alma frente a isso. Novos pontos de vistas. Enforcado. Liberar, sair do sacrifício, da estagnação. Cara, eu tenho a sensação, de verdade, tá? Seja você quem for. Mas uma das sensações que eu mais tenho presente aqui é que você tá no alto de uma torre. Olha que gostoso. Por isso que eu não gravo o curso, tá vendo? Você tá no alto de uma torre, esperando ser salvo por alguém. 3 de ouros. Eu digo, amor, que você não pode não querer que os outros te ajudem, tá? Mas parceria é diferente de individualidade, sabe? O aprendizado da sua alma, tá? É que você pode ter parceria com as pessoas. Porém, no entanto, todavia, anyway, não esperar que as pessoas façam tudo por você. Esse ponto de vista aqui precisa mudar. Olha. Porque claramente você quer que alguém te tire da estagnação. E não vai acontecer. Deixa eu só fechar a janela do meu escritório, porque às vezes melhora um pouco, tá? Às vezes eu consigo abafar um pouco o barulho. Nem sempre. Porém eu tento. Então, parceria é uma coisa. Depender de alguém pra te tirar da estagnação é outra. Porque o 3 de ouros fala de um trabalho em equipe, sabe? É equipe. Você não pode esperar que todo mundo faça tudo por você. Ai, porque é difícil, eu não consigo chegar na origem, eu não consigo ver, eu não consigo... Não. Pra mim, você não consegue se posicionar pra ver. Pra mim, é doloroso a ponto de você não querer enxergar. Tudo bem. Pra mim, seria muito mais fácil se alguém fizesse por você do que você fazer. Mas assim, dentro do contexto do que eu vejo aqui, só você pode se libertar dessa prisão tóxica. Porque esse as de copas aqui tem muito significado, sabe? Você veio pra transbordar e não pra que encham a sua taça. Ok?
Como liberar esse ciclo? Sacerdotisa e o 10 de copas. A sacerdotisa é uma sumo sacerdote. Ela detém os pergaminhos da sabedoria. Ela detém o segredo. A sacerdotisa, ela olha pra dentro e não procura respostas no externo. Esse não é o eremita, Thaís? O eremita tem essa conotação também, mas é diferente. A sacerdotisa, ela ouve a intuição. O eremita, ele faz aquela coisa também da introspecção, da luz interior, ok. Mas como liberar esse ciclo, tá? Você literalmente... Outra coisa, vamos colocar dessa forma? A sacerdotisa, tá? Ela tendenciosamente e teoricamente, ela se torna alguém tão sumo sacerdote, tá? Que ela é caminho para si mesma e se torna farol para os outros. E mais do que isso, sabe? Você espera se relacionar com alguém para achar você mesma. A imensa maioria aqui é isso, tá? Então eu vou colocar de uma forma pontual. Se não é essa a sua questão, perdão, é generalizado. Você espera se relacionar com outra pessoa para que você possa encontrar a si mesma. Pois é. Como liberar o ciclo que você vive de toxicidade hoje? É justamente o contrário. É justamente o caminho oposto. Você precisa aprender a se relacionar primeiro com você. Para após, e somente após, você conseguir se relacionar de forma saudável com outras. Ok? Assim que você liberta. Não adianta. A sacerdotisa, ela é solo. Ela é sozinha. Quando você aprender a estar sozinha, sozinho, se amando, se querendo, brilhando por você mesma, sem ter a necessidade de ter alguém do teu lado para fazer isso por você, ou com você, aí você libera esse ciclo. E quando você liberar esse ciclo, o que se abre depois da libertação? O mundo. Completude. Aí você consegue achar alguém. Olha lá, as de ouros, o seu desejo. Eu abri junto com vocês. Eu não manipulo tiragem pra sair ruim ou positiva. Eu deixo a câmera na minha cara? Não. Eu deixo a câmera nas cartas. Se você gosta ou não gosta do que você vê, acredite, essa é a sua energia. Ou a energia do coletivo, se você não se... Enfim, tá? Eu não tenho por que enganar vocês. Aliás, talvez eu tenha... não tenha tanto dinheiro, talvez justamente porque eu não quero enganar vocês. Porque dói, né? Aí deixa de seguir a Thaís, porque a Thaís falou um bando de verdade na sua cara. Complicado. Ou eu vou fazer consulta com a Thaís, ela vai escrachar comigo. O que se liberta? O que vem? O que se abre depois da libertação? A verdadeira completude, o mundo. Cara, você fecha um ciclo kármico, pronto pra iniciar de novo. E mais do que isso, você encontra o que você deseja. Se o seu desejo for se realizar financeiramente, pá. Se o seu desejo for se realizar afetivamente, pá. Pá, 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 pá. Tá aí. Mas você tem que aprender por si mesma. Por si mesmo. Não esperar que os outros façam por você. É aquilo que eu disse no início.
o que você repete pode realmente não ser só seu. Porém, a escolha, o posicionamento, a atitude de se libertar, sim, é apenas seu. Ok? Deixei lá que daqui a pouco eu já tô louca com esse barulhão. Eu não consigo pensar. Tá certo? É isso, amor. Essa é a Roda das Almas. Está disponível pra ti, tá? Basta que você me chame. Aqui na descrição do vídeo tem meu WhatsApp. Lembre-se que está em valor promocional, tá? Não é o valor que eu vou cobrar pra sempre. Hoje, em lançamento, está em R$150 e é por tempo limitado, tá bom? Beijos! Com Deus! Até mais! Tchau!